que nós contemplamos o fenômeno da adoração espontânea, da adoração extravagante, de um culto meramente emocional, de uma base cristã, isto é, de uma fé fundamentada, firmada no sensorial, eu até diria, no místico, no esotérico, assim como contemplamos o fenômeno de eventos que concentram multidões para ouvirem o que querem, o que lhes agrada. Trata-se de uma experiência cristã frágil, superficial e enganosa. Somos chamados a falar do Evangelho, somos chamados a viver o Evangelho sem subterfúgios, ou seja, sem falsos pretextos, mas de forma real, autêntica, no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina. É falar do Evangelho e viver o Evangelho na simplicidade, do comum, da rotina. Não depender de eventos que promovam experiências extraordinárias por meio, repito, de subterfúgios, de palavras que condicionam as emoções. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz que somos chamados a oferecer a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O culto que parte da razão, da inteligência, mas também significa um culto genuíno, um culto verdadeiro, autêntico, que corresponde à natureza real. A carta aos Hebreus, o texto que nós lemos inicialmente, que pertence a essa carta, nos comunica que os sacrifícios de animais sobre o altar antigo não são mais obrigatórios. Em contrapartida, na nova aliança, existem sacrifícios que são obrigatórios no novo altar. Ao passo que Cristo ofereceu a si mesmo, o crente dessa nova aliança, isto é, o cristão, também deve oferecer louvor unicamente a Deus. Não a pessoas, não a coisas ou eventos. E o tema da nossa mensagem é um louvor centrado em Deus. E um louvor centrado em Deus, a primeira coisa que a gente aprende com o texto que nós lemos inicialmente, é que um louvor centrado em Deus consiste em algo sacrificial. Ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, diz o texto. Sacrifício é algo que se oferece com custo. É algo que tem um preço, um peso, um custo, um valor. O sacrifício de louvor que nos é exigido não tem a ver com o sistema levítico, com suas ofertas e sacrifícios de animais do Antigo Testamento, mas do louvor dos lábios e da vida consagrada a Deus. Não apenas louvores de lábios, mas que expressa a gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e o que Ele é. E isso inclui o louvor da vida, uma vida agradecida, uma vida consagrada. O que os lábios professam deve ser uma realidade nas nossas vidas. O sacrifício de louvor a Deus é fruto dos lábios que confessam que Jesus é Salvador e Senhor. Ou seja, é o fruto dos lábios que confessa que Jesus é o libertador, é o resgatador das nossas almas e é aquele que governa, que é dono das nossas vidas, que dirige as nossas vidas. E esse sacrifício de louvor oferecido a Deus, que é fruto dos lábios e de uma vida
gratidão a Deus. No Salmo 50, versículo 14, o salmista diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Trata-se de uma vida grata por tudo o que Deus faz, por tudo o que Ele permite em nossas vidas. Salmo 50, versículo 23 fala: quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem te oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quando oferecemos nossa gratidão como louvor a Deus, honramos a Ele. E num contexto plural, em que há uma variedade, uma diversidade de crenças, uma variedade de igrejas e uma variedade também de deuses, entre aspas, o louvor sacrificial deve ser centrado no único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Provedor, o Protetor, o Salvador, o Senhor. E este louvor sacrificial é verbalizado e vivido através de palavras de gratidão, de exaltação e de uma vida de consagração, de renúncia, de obediência, de santidade e disposta a carregar a cruz. E estar disposto a carregar a cruz é estar disposto a sofrer pelo Evangelho e até morrer pelo Evangelho. E talvez isso seja uma realidade que a gente não compreenda, que a gente não alcance, porque nós não sofremos um tipo de perseguição atroz na nossa nação. Mas existem povos, novos países, que passam e entendem o que é carregar a cruz. E é este sacrifício de louvor que devemos estar dispostos a oferecer a Deus. Porque um louvor centrado em Deus consiste em algo sacrificial. Amém? Amém. Mas um louvor centrado em Deus também consiste em algo contínuo. E o texto de Hebreus, que nós lemos inicialmente, ainda fala: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Continuamente, ou seja, em todo o tempo. O sacrifício de Cristo foi único, plenamente eficaz e ecoa na eternidade. E nos proporciona a oportunidade e o privilégio, resumindo numa só palavra, nos proporciona a graça de oferecer sacrifício diário de louvor a Deus, com lábios em que se agradece e exalta a Deus com palavras diariamente, mas também o louvor da vida, uma vida agradecida continuamente. Porque cá para nós, meus irmãos, cá para nós, igreja, nós somos tendenciosos a murmurar, a reclamar, mas devemos entender que o louvor e a gratidão tem que ser algo contínuo em nossas vidas. O termo grego para todo tempo ou continuamente, pantos, significa um grau de totalidade ou completude. É uma duração de tempo contínuo, sem limites. É uma duração de tempo ilimitado, sempre, perpetuamente, constantemente, incessantemente. Assim nós entendemos que o sacrifício de louvor que devemos oferecer a Deus é constante, incessante, contínuo, todo o tempo, para sempre. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, esse sacrifício de louvor a Deus deve ser contínuo, porque sempre estamos em dívida com Deus.
e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias, ele não diz nos dias bons, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Que mensagem graciosa e poderosa o salmista nos traz. Que lição grandiosa o salmista nos traz. De um louvor contínuo. Ele declara: bendirei o teu nome para todo sempre. Louvarei o seu nome para todo sempre. Ele fala no versículo 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Isso é, uma geração falar para a outra é perpetuar o quê? O louvor a Deus, falar, verbalizar, expressar a grandiosidade dos feitos de Deus. Amém. Trata-se de um sacrifício de louvor contínuo, todo o tempo, para sempre, porque o louvor centrado em Deus consiste em algo perene, em algo contínuo. Nós precisamos viver essa realidade de um louvor sacrificial, um louvor que custa, um louvor que tem um preço, um louvor que tem um valor, não um louvor de facilidade, de simples emocionalismo e experiências passageiras, fulminantes, vem às vezes até intensas, experiências intensas, mas passa. Mas um louvor sacrificial, algo que nos custe, algo que exija de nós, é louvá-lo sabendo que tem um preço, não dependendo de circunstâncias favoráveis. Ai, irmãos, se assim for, não louvamos todos os dias, porque vão ter dias difíceis, vão ter dias de dificuldades, e às vezes essas dificuldades não vai ser um dia, uma semana, um mês, mas pode ser um ano, 2 anos e uma vida toda. Por isso meu louvor, o nosso louvor tem que ser sacrificial, exaltar a Deus, agradecer a Ele, independente de circunstâncias. Amém. Também precisamos viver essa realidade de um louvor contínuo, não baseado unicamente em circunstâncias boas, favoráveis, como já falei, mas todo o tempo, seja um dia bom, onde tudo vai acontecer de forma que corresponda às minhas expectativas, ou um dia em que as coisas ruins sobrevirão e eu tenho que me deparar com essas coisas e continuar agradecendo e louvando e oferecendo o meu louvor a Deus. Amém. Fácil? Não é. Mas o Espírito Santo, esse nos capacita, esse nos ajuda, esse nos dá força. E a congregação em Areia Branca, que me conhece a minha família, sabe que nós teríamos, de repente, humanamente falando, motivos para andar cabisbaixo, tristes, por conta de algumas dificuldades que enfrentamos. Mas, pela graça de Deus, não por nossa capacidade, na condução do Espírito, nós podemos oferecer um louvor sacrificial e todo o tempo. Ainda hoje, na minha, como vocês conhecem,
coração, dói no coração de uma mãe. Ela disse: mãe, a senhora ainda tem esperança de que algum dia vai parar esses espasmos no meu rosto, esse tremor no meu rosto? Aí eu disse: tenho esperança. Eu tenho esperança porque assim como tem aliviado, eu tenho esperança que um dia vai cessar. Ainda que não cesse neste plano, e não é o que eu desejo, mas ainda que não cesse neste plano, se Deus tiver propósitos assim, um dia vai cessar. E o nosso louvor precisa ser sacrificial. Amém. E continua para todo ciclo. A mensagem não é simplesmente a exposição da palavra de Deus. Neste momento, é algo que é vivido. Minha vida dentro da minha casa. E assim é um louvor centrado em Deus, meus irmãos. É um louvor sacrificial e contínuo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? E que possamos ter essa disposição na dependência do Espírito Santo em louvar de forma sacrificial e incessante